Educação. Capítulo 1. Fonte e objetivo da verdadeira educação. A ciência do santo é a prudência. Une-te, pois, a ele. Nossas ideias acerca da educação têm sido demasiadamente acanhadas. Há necessidade de um escopo mais amplo, de um objetivo mais elevado. A verdadeira educação significa mais do que a prossecução de um certo curso de estudos. Significa mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo e todo o período da existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para o gozo do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. A fonte de semelhante educação é apresentada nestas palavras das Sagradas Escrituras, referentes ao Ser Infinito. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Conselho e entendimento tem ele. O mundo tem tido seus grandes ensinadores, homens de poderoso intelecto e vasto poder investigativo, homens cujas palavras têm estimulado o pensamento e revelado extensos campos ao saber. Tais homens têm sido honrados como guias e benfeitores do gênero humano. Há, porém, alguém que se acha acima deles? Podemos delinear a série dos ensinadores do mundo, no passado até ao ponto a que atingem os registros da história. A luz, porém, existiu antes deles. Assim como a lua e as estrelas do nosso sistema planetário resplandecem pela luz refletida do sol, assim também os grandes pensadores do mundo, tanto quanto são verdadeiros os seus ensinos, refletem os raios do sol da justiça. Cada raio de pensamento, cada lampejo do intelecto procede da luz do mundo. Muito se fala presentemente acerca da natureza e importância de uma educação superior. A verdadeira educação superior é transmitida por aquele com quem estão a sabedoria e a força, e de cuja boca vem o conhecimento e o entendimento. Todo o saber e desenvolvimento real tem sua fonte no conhecimento de Deus. Para onde quer que nos volvamos, seja para o mundo físico, intelectual ou espiritual, no que quer que contemplemos, afora a mancha do pecado, revela-se este conhecimento. Qualquer que seja o ramo de investigação a que procedamos, com um sincero propósito de chegar à verdade, somos postos em contato com a inteligência invisível e poderosa que opera em tudo e através de tudo. A mente humana é colocada em comunhão com a mente divina, o finito com o infinito. O efeito de tal comunhão sobre o corpo, o espírito e a alma está além de toda estimativa. Encontra-se nesta comunhão a mais elevada educação. É o próprio método de Deus para o desenvolvimento. Une-te, pois, a ele. É a sua mensagem à humanidade. O método esboçado nestas palavras foi o seguido na educação do pai de nossa raça. Era assim que Deus instruía a Adão quando se achava no Santo Éden, na glória de sua varonilidade impecável. A fim de compreendermos o que se acha envolvido na obra da educação, necessitamos considerar tanto a natureza do homem como o propósito de Deus ao criá-lo. Precisamos também considerar a mudança na condição do homem em virtude da entrada do conhecimento do mal e o plano de Deus para ainda cumprir seu glorioso propósito na educação da raça humana. Quando Adão saiu das mãos do Criador, trazia ele em sua natureza física, intelectual e espiritual a semelhança de seu Criador. Deus criou o homem à sua imagem, e era seu intento que quanto mais o homem vivesse, tanto mais plenamente revelasse esta imagem, refletindo mais completamente a glória do Criador. Todas as suas faculdades eram passíveis de desenvolvimento. Sua capacidade e vigor deveriam aumentar continuamente. Vasto era o alvo oferecido a seu exercício, e glorioso o campo aberto à sua pesquisa. Os mistérios do universo visível, as maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos, convidavam o homem ao estudo. Aquela comunhão com seu Criador face a face, toda íntima, era o seu alto privilégio. Houvesse ele permanecido fiel a Deus, e tudo isto teria sido seu para sempre.
Através dos séculos infindáveis, teria ele continuado a obter novos tesouros de conhecimentos, a descobrir novas fontes de felicidade e a alcançar concepções cada vez mais claras da sabedoria, do poder e do amor de Deus. Mais e mais amplamente teria ele cumprido o objetivo de sua criação, mais e mais teria ele refletido a glória do Criador. Pela desobediência, porém, isto se perdeu. Com o pecado, a semelhança divina se deslustrou, obliterando-se quase. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem e sua capacidade mental diminuiu. Ofuscou-se-lhe a visão espiritual. Tornou-se sujeito à morte. Todavia, a raça humana não foi deixada sem esperança. Por infinito amor e misericórdia foi concebido o plano da salvação, concedendo-se um tempo de graça. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino de sua criação, tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. O amor, a base da criação e redenção, é o fundamento da educação verdadeira. Isto se evidencia na lei que Deus deu como guia da vida. O primeiro e grande mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amá-lo a Ele, ser infinito e onisciente, de toda força, entendimento e coração, implica o mais alto desenvolvimento de todas as capacidades. Significa que no ser todo, o corpo, espírito e alma, deve a imagem de Deus ser restaurada. Semelhantemente ao primeiro é o segundo mandamento: amarás a teu próximo como a ti mesmo. A lei do amor pede a consagração do corpo, espírito e alma ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. E este serviço, ao mesmo tempo que faz de nós uma bênção aos outros, traz sobre nós mesmos as maiores bênçãos. A abnegação é a base de todo o verdadeiro desenvolvimento. Por intermédio do serviço abnegado, recebemos a mais alta cultura de cada faculdade. De uma maneira cada vez mais plena, nos tornamos participantes da natureza divina. Somos habilitados para o céu, pois o recebemos em nosso coração. Desde que Deus é a fonte de todo o verdadeiro conhecimento, é como temos visto o principal objetivo da educação, dirigir a mente à revelação que ele faz de si próprio. Adão e Eva adquiriam o saber mediante a comunhão direta com Deus, e acerca dele aprendiam por meio de suas obras. Todas as coisas criadas, na sua perfeição original, eram uma expressão do pensamento de Deus. Para Adão e Eva, a natureza estava repleta de sabedoria divina. Pela transgressão, porém, o homem ficou privado de aprender de Deus mediante a comunhão direta e, em grande parte, mediante as suas obras. A terra corrompida e maculada pelo pecado não reflete senão palidamente a glória do Criador. É verdade que suas lições objetivas não se obliteraram. Em cada página do grande livro de suas obras criadas, ainda se podem notar os traços de sua escrita. A natureza ainda fala de seu Criador. Todavia, estas revelações são parciais e imperfeitas. E em nosso decaído estado, com faculdades enfraquecidas e visão restrita, somos incapazes de as interpretar corretamente. Necessitamos da revelação mais ampla que de si mesmo Deus nos outorgou em sua palavra escrita. As Escrituras Sagradas são a perfeita norma da verdade, e como tal, a elas se deve dar o mais alto lugar na educação. Para se obter uma educação digna deste nome, devemos receber um conhecimento de Deus, o Criador, e de Cristo, o Redentor, como se acham revelados na Palavra Sagrada. Cada ser humano, criado à imagem de Deus, é dotado de certa faculdade própria do Criador. A individualidade, faculdade esta de pensar e agir. Os homens nos quais se desenvolve esta faculdade são os que arrostam responsabilidades, que são os dirigentes nos empreendimentos e que influenciam nos caracteres. É a obra da verdadeira educação desenvolver esta faculdade, adestrar os homens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento de outrem.
Em vez de limitar o seu estudo ao que os homens têm dito ou escrito, sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade, aos vastos campos abertos à pesquisa na natureza e na revelação. Que contemplem os grandes fatos do dever e do destino, e a mente expandir-se-á e fortalecer-se-á. Em vez de pusilânimes educados, as instituições de ensino poderão produzir homens fortes para pensar e agir, homens que sejam senhores e não escravos das circunstâncias, homens que possuam amplidão de espírito, clareza de pensamento e coragem nas suas convicções. Uma educação assim provê mais do que disciplina mental, provê mais do que adestramento físico, fortalece o caráter de modo que a verdade e a retidão não são sacrificadas ao desejo egoísta ou ambição mundana. Fortifica a mente contra o mal. Em vez de qualquer paixão dominante tornar-se um poder para a destruição, todo motivo e desejo é posto em harmonia com os grandes princípios do que é reto. Ao meditar-se sobre a perfeição do caráter de Deus, a mente se renova e a alma é restaurada à sua imagem. Como poderia a educação ser superior a isto? O que se poderia igualar ao seu valor? Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor que a dos rubis. Mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para com seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. À frente do estudante existe aberta a senda de um contínuo progresso. Ele tem um objetivo a realizar, uma norma a alcançar, os quais incluem tudo o que é bom, puro e nobre. Ele progredirá tão depressa e tanto quanto for possível em cada ramo do verdadeiro conhecimento. Mas seus esforços se dirigirão a objetos tanto mais elevados que os meros interesses egoístas e temporais, quanto os céus se acham mais alto do que a terra. Aquele que coopera com o propósito divino em transmitir à juventude o conhecimento de Deus e em lhes moldar o caráter em harmonia com o seu, realiza uma elevada e nobre obra. Suscitando o desejo de atingir o ideal de Deus, apresenta uma educação que é tão alta como o céu e tão extensa como o universo, uma educação que não poderá completar-se nesta vida, mas que se prolongará na vindoura. Educação que garante ao estudante eficiente sua promoção da escola preparatória da terra para o curso superior, a escola celestial.